Dia 26 de março de 2025, o STF torna o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro réu. Por 5-0, Jair Bolsonaro se torna réu. Veja o julgamento. Pode rodar. O primeiro a votar, o relator Alexandre de Moraes, rebateu ponto a ponto os argumentos das defesas. Exibiu documentos, troca de mensagens e um vídeo da ação dos manifestantes na invasão às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Bombas! Por álcool! Escudeiro! Escudeiro! Tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade e da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República. Em um voto de quase 2 horas, Moraes detalhou a atuação de cada um dos 8 denunciados na trama golpista. Os 2 líderes da organização criminosa, apontados pela Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro e candidato a vice em 2022, Walter Braga Neto, e os outros 6, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, e Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos, agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. Alexandre de Moraes ainda rebateu afirmações das defesas de que a denúncia da PGR estaria baseada somente no depoimento do colaborador Mauro Cid e apresentou um quadro com a indicação das provas coletadas pela Polícia Federal que confirmam as informações prestadas pelo militar. Na sequência, o ministro Flávio Dino acompanhou o voto do colega relator. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. O terceiro voto foi de Luiz Fux, que formou a maioria na turma. O ministro Alexandre esclareceu quem fez o quê. Isso é muito importante para nós analisarmos o que a lei determina, a autoria e a materialidade. A ministra Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, consolidaram o placar de 5-0. Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República nos termos do voto do relator. Viram aí? Agora nós vamos entender tudo. O passo a passo do que aconteceu para o presidente, o ex-presidente, Jair Bolsonaro se tornar réu. Lembrando que foi ele e mais 7 pessoas se tornaram réu. E depois dos vídeos tem o nosso comentário que eu vou fazer para vocês. Pode rodar então tudo sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode rodar. O ex-presidente garantiu um lugar na primeira fileira, a poucos metros do relator Alexandre de Moraes. Ao lado dos advogados, usou uma rede social para criticar a condução do processo. Ao falar a respeito do jogo da seleção brasileira contra a Argentina, disse que vai torcer para os garotos voltarem com a vitória, mas emendou: já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar, e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário, tudo numa pessoa só.
Para a defesa do ex-presidente, a presença do cliente demonstra respeito ao STF. Foi uma iniciativa do presidente. Ele quis acompanhar, eu acho que é um sinal de respeito à justiça, e acompanhou o julgamento. A iniciativa de acompanhar a decisão do STF frente a frente com os ministros partiu do próprio ex-presidente. Além de seguir o exemplo de Donald Trump nos Estados Unidos, que também denuncia uma certa perseguição, a presença de Bolsonaro no STF é parte de uma estratégia. A ideia é passar uma mensagem de que ele não teme o julgamento. E a expectativa é de que Bolsonaro retorne amanhã para acompanhar a votação. Parlamentares que apoiam Bolsonaro também se mobilizaram. O líder da oposição na Câmara disse que os deputados vão insistir com o projeto de anistia. A partir de agora, com a denúncia aceita, o processo segue para a fase de instrução, onde serão colhidos depoimentos de réus e testemunhas. A etapa seguinte é a de produção de provas, tanto por parte da acusação quanto da defesa. Nessa fase, mais testemunhas poderão ser ouvidas. Em seguida, em novo julgamento, os ministros decidem se os réus serão condenados ou absolvidos. Em caso de inocência, o processo é arquivado. Se os magistrados decidirem pela condenação, os réus recebem penas de forma individual, conforme o envolvimento de cada um nos crimes. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação dos envolvidos pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se condenados, as prisões só acontecem depois do trânsito em julgado, quando não couberem mais recursos dos réus. A expectativa é que as sentenças sejam decretadas ainda em 2025 e a conclusão do caso antes das eleições de 2026, para evitar que o processo influencie o cenário eleitoral. Para essa advogada criminal, professora da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o lado jurídico deve prevalecer sobre a questão política. O mais importante em um processo desse tamanho, dessa seriedade, dessa gravidade de acusações, de imputações e dessas pessoas é se respeitar o devido processo legal. Então, todas as etapas de um processo como esse devem ser cumpridas sem nenhum cerceamento de defesa, sabe? Até para não gerar nenhuma nulidade. A oposição no Congresso afirma que o resultado do julgamento não foi uma surpresa. Em nota, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, diz que se trata de evidente perseguição política para retirar Bolsonaro e todo um relevante espectro político das eleições de 2026. Já a ministra de Relações Institucionais e deputada licenciada Gleisi Hoffmann apoiou a decisão do Supremo. Pelas redes sociais, ela disse que a decisão foi tomada seguindo o devido processo legal, com garantia ampla do direito de defesa aos acusados. O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, reforçou que a estratégia agora será conquistar apoio para votar o projeto de lei que dá anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Já estamos conversando com os líderes de vários partidos, pretendemos já colher essa assinatura para um regime de urgência, para quem sabe aí na primeira quinzena ainda de abril a gente poder trazer a plenário. Uma parcela dos aliados do governo no Congresso considera preocupante o andamento do projeto de anistia e promete tentar barrar a discussão. O pedido de urgência deve ser apresentado em reunião de líderes partidários na próxima semana. E a decisão de colocar ou não o texto em pauta para votação vai caber ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. O vice-líder do governo na Câmara, deputado Rogério Correa, diz que o projeto é inconstitucional. Como é que você pode anistiar um processo que está em julgamento no Supremo, anular a ação do Supremo, proibir o Supremo de fazer o julgamento? Então isso é também inconstitucional e é mais uma forma de fazer obstrução à justiça. Diferentemente do primeiro dia de julgamento, Jair Bolsonaro não foi ao STF nesta quarta-feira. O ex-presidente preferiu assistir à sessão da primeira turma pela TV, no gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro.
No Senado, fez uma oração com aliados à espera da decisão dos ministros. Então, Deus, nós confiamos que as nossas orações não têm sido em vão. Instantes depois de se tornar réu, Bolsonaro fez uma declaração extensa a jornalistas, sem abrir espaço para perguntas. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. As acusações feitas aqui no STF foram prontamente rebatidas a poucos metros, no Congresso Nacional. Jair Bolsonaro negou, por exemplo, ter mobilizado manifestações golpistas enquanto esteve no poder. Agora réu, o ex-presidente também lembrou discursos feitos por ele após a derrota para Lula em busca de se defender. Os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil. Outro ponto atacado por Bolsonaro foi a redação da minuta do golpe, decreto que teria sido redigido e editado pelo ex-presidente para uma intervenção das Forças Armadas no Tribunal Superior Eleitoral. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, com o parlamento, setor do Poder Judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar. Sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. No fim da tarde, Bolsonaro publicou um longo texto nas redes sociais, em inglês e português. Ele escreveu: em vez de resolverem os problemas reais do Brasil, gastam tempo e dinheiro para garantir que eu nunca mais apareça numa cédula eleitoral. Façam as contas comigo. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era mago. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem. Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim: missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso, e agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Vou falar uma coisa para você aqui que eu não estou falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas pode ficar calmo, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Eu acho que eu não preciso falar nada, né? Mas eu vou falar. Tornem o presidente Jair Bolsonaro preso.
deixem ele preso. Galera, o Brasil para com ele preso. E vocês podem ter certeza disso que eu estou falando. O Brasil vai parar com Bolsonaro preso. Se deixarem o Bolsonaro preso, os primeiros que vão parar serão caminhoneiros e motoristas de ônibus. Eles vão parar. E aí, se os caminhoneiros parar, vocês não vão conseguir ter comida, vocês não vão conseguir material, aí o comércio vai parar, aí as lojas de roupas também vão parar. Estou usando exemplo por quê? Porque vem tudo pro transporte, né? Se os caminhoneiros param tudo que nem aconteceu há 7 anos atrás, que houve a mobilização dos caminhoneiros, e agora se o Jair Bolsonaro ser preso, sim, tudo vai parar novamente. Mas eu quero que vocês entendam só uma coisa. Ah, Tainá, tu é Bolsonaro. Tá, e se eu for, qual é o problema, né? Ninguém tem nada que ver. Vocês são PT, eu sou Bolsonaro e tá tudo certo. Galera, o que eu quero que vocês entendam? Em que mundo nós estamos vivendo? Porque em São Paulo, eu não me lembro agora o nome do vereador, mas tem um vereador em São Paulo que ele faz vídeos no TikTok. E ele pede para os petistas... Primeiro ele pergunta assim, você é Lula ou Bolsonaro? Aí a pessoa diz, eu sou Lula. Tá, então tu acha certo prender o Bolsonaro? Sim, o Bolsonaro tem que ser preso. Tá. Vou fazer uma pergunta. O que é crime de Estado? Eles não sabem o que é crime de Estado. Não sabem. Dia 8 de janeiro. Bolsonaro foi culpado? Sendo que já saiu matérias dizendo que o principal culpado de tudo isso, que organizou o ataque lá no Congresso, essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o 9 dedos, o ladrão. E vocês sabem quanto o Alexandre de Moraes recebeu para dar a vitória ao Lula nas eleições passadas? Sabe quanto o Partido dos Trabalhadores pagou para o Alexandre de Moraes dar a vitória ao Lula? 5 milhões de reais. Graças a Deus, o Trump está na cola do Alexandre de Moraes. Na cola. E isso vai dar certo. Aí, como eu sempre falo para vocês, que eu falo com muitas pessoas... As pessoas disseram assim, mas por que o Bolsonaro não vai para os Estados Unidos? Como? Se o passaporte dele está preso. Ah, mas Tainá, pega um jatinho e vai. Sim. Eu tenho certeza que se ele ligar para o Trump e disser, ó, preciso, o Trump vai dar um jeito. Então assim, galera, nosso Brasil, ele está cada vez pior, né? Quando nós encontramos pessoas do bem, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que não aumentam a gasolina, pessoas que não aumentam a comida, pessoas que querem ver o Brasil prosperar, que querem ver o Brasil crescer, tem eleitores que querem viver só de bolsa. Bolsa aquilo, bolsa outro, bolsa, auxílio gás, bolsa família, só auxílio. Que na verdade... não querem trabalhar, é só auxílio, né? Auxílio. E um presidente que dá trabalho, que faz o Brasil crescer em emprego, rentabilidade, emprego, salário, todo mundo trabalhando, todo mundo feliz, que daí ninguém precisa assaltar ninguém. Não, esse é o cara que não presta. O que presta é o cara que mata, rouba, que depois devolve, que depois vem aqui, pega a bolsa. Esse é o cara que presta. Esse é o presidente que o Brasil quer. Agora, o presidente que é correto, o Brasil não quer. Não quer. Eu não consigo, certas coisas eu não consigo entender, e eu gostaria de entender, mas é melhor eu não entender, porque eu não vou conseguir entender. E eu acho que vocês aí do outro lado da tela também não vão conseguir entender. Bolsonaro.